Boa noite para você de casa. Primeiros atendimentos de Covid-19 em Patos de Minas voltam para a UPA. Mais um ano, Patos de Minas não terá festa popular de Réveillon e nem de Carnaval. A gente mostra também que o Brasil confirma 2 primeiros casos da variante sul-africana. População teme que relaxamento de medidas provoque descontrole da pandemia. Codema vai analisar novas denúncias contra a Copasa agora de mau estado de áreas utilizadas para instalação de equipamentos. Você vai ver também que o homem pede ajuda para encontrar o pai biológico em Patos de Minas. A gente fala ainda de futebol. O RT deve apresentar plantel que vai disputar Mineiro de 2022 esta semana. Caos na saúde persiste. Pacientes amargam longa espera na UPA para transferência em rede hospitalar. Mudanças. IBGE identifica que tem aumentado gravidez após os 30 e famílias preferem menos filhos. Tem mais informações ainda com a análise da notícia e, claro, você fique sempre atento a tudo que acontece, ligado na tela da NTV, no NTV News. Mais 625 mil pessoas receberão mensagem do Ministério da Cidadania, Até essa terça-feira, mais de 625 mil pessoas receberam essas mensagens para devolver o auxílio emergencial recebido indevidamente. Essa é a terceira vez que a pasta orienta para a devolução voluntária. Entre as pessoas notificadas estão trabalhadores que declararam o imposto de renda à pessoa física e foram avisados para fazer a restituição do auxílio emergencial, mas ainda não efetuaram o pagamento. Além disso, pessoas que receberam recursos, mas não se enquadram nos critérios do programa, que já recebem um segundo benefício assistencial do governo federal, como aposentadoria, seguro-desemprego ou programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Quem tem vínculo empregatício na data do requerimento do auxílio emergencial também terá que... Já foram devolvidos aos cofres públicos cerca de 66 milhões e 300 mil reais. A ANEEL aprovou nesta terça-feira as regras para ter desconto na conta de luz. A inscrição para o benefício é automática e é feita a partir do cruzamento de dados do Ministério da Cidadania e das distribuidoras de energia. Mas as famílias ainda poderão solicitar por conta própria a inscrição ao programa para as distribuidoras. Atualmente, 12 milhões e 400 mil famílias são beneficiadas com a política social e no próximo ano, mais 11 milhões e 300 mil podem ser incluídas. A nova lei facilita que novas famílias carentes passem a receber os benefícios. Por outro lado, o valor a ser pago pelo restante da população deve aí aumentar. O custo para manter o programa este ano foi de 3 bilhões e 600 milhões de reais. O programa Tarifa Social concede descontos escalonados na conta de luz de acordo com o consumo de cada família. Além de preferir menos filhos, tem aumentado o número de mulheres que escolhem dar à luz após os 30 anos. A constatação é observada em consultório médico e também pelo IBGE. Ser mãe nunca esteve nos planos da empresária Marcela Poças. Não, a maternidade nunca fez parte dos meus planos. Eu sempre fui muito focada em trabalho, focada na minha vida livre, de poder ir e vir a qualquer momento, ir para a academia, ir sair para um restaurante, ir para uma festa. Mas eu acho que o trabalho foi o que mais pesou. Então, na minha cabeça, a maternidade era algo que me tiraria tudo isso, essa liberdade. Mas tudo mudou ao ser alertada pelo médico sobre sua idade. Ela já estava com 38 anos. Sim, quando o meu médico falou que eu estava velha. Porque eu queria trocar meu anticoncepcional. E ele falou assim, você não acha que você tá muito velha para poder trocar anticoncepcional, não? Porque, cara, eu estava com 38 anos, E aí ele me falou assim, olha, se você for ter filhos, vai demorar um pouco, porque seu corpo já está acostumado com as medicações. Então, até ele se organizar, vai demorar um pouquinho. Então, começa a pensar nisso. E aí, eu conversei com o Gustavo, falei assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso. Ele falou assim, então, vamos, tô preparado. Ele queria muito ter filho. E aí foi... Cara, eu falei, nossa, por que não? Por que não, agora chegou o momento de eu ter essa experiência na minha vida. Foi quando, depois que eu parei de tomar o medicamento, pensei que fosse demorar 1 ano ou mais, com 3 meses eu engravidei. A pequena Liz está com 6 meses. Para Marcela, a maturidade deixou mais fácil a maternidade.
Sempre me cuidei. Então, eu acho que isso me ajudou muito durante a gravidez. Eu não tive intercorrência nenhuma, grave. Eu tive os sintomas de uma gestante normal, né? Eu trabalhei até mais. Eu acho que a gravidez me deu um gás para poder trabalhar. De acordo com a obstetra Cristina Teixeira, casos como o da Marcela estão cada vez mais comuns. E é justamente os cuidados que a mulher tem com a própria saúde que oferecem condições biológicas favoráveis para uma gestação tranquila. A médica reforça que o segredo é o planejamento. Não tem nada que vai impactar mais no resultado, impactar mais positivamente no resultado de uma gestação do que o planejamento. Então, quando a mulher ela tem a oportunidade de planejar a gestação, a gente consegue prepará-la melhor para que a gente consiga lidar melhor com algumas coisas que podem piorar o resultado da gestação. Então, sim, planejar a gestação melhora. Acima dos 40 anos, os cuidados e a atenção já são maiores. Mas a gravidez é possível. A gente tem que entender que mesmo com todas essas dificuldades, a chance de dar certo é muito maior. Principalmente porque hoje a gente está vendo as mulheres chegarem jovens aos 40 anos. São mulheres que se cuidam, que chegam saudáveis, que chegam com um peso corporal legal, que está tudo controlado. Então a gente consegue resultados melhores por causa disso. Mas também a gente vai lidar mais com doença hipertensiva, com diabetes, e se adiar demais para muito depois dos 40, a gente também tem que lidar com a situação de malformação fetal, que é bem mais frequente. E falando em gravidez, a Marcela já planeja aumentar a família. Eu quero um amiguinho para ela, uma amiguinha, né? Eu até os 11 anos eu fui filha única. E quando os meus irmãos vieram, eu tenho 2 irmãos, a Maísa e o João Paulo, eu acho que a minha vida deu uma transformada, assim, é muito amor, é muita aquela, assim, nossa, eu posso contar com essas pessoas. E aí era uma sensação mesmo de ter uma companhia. Mas daqui, eu acho que um ano no máximo, eu quero tá com um irmãozinho para ela. Daqui a pouco aqui no News, com demora no serviço público, o idoso apela para a ajuda da comunidade para fazer cirurgia de catarata. Problemas na UPA também. Mais pacientes reclamam de longa espera até conseguir vaga em hospital. Volto já com os detalhes. Quem precisa de uma vaga hospitalar na rede pública em Patos de Minas tem enfrentado um verdadeiro calvário. A gente mostra agora a história de Anair Machado Magalhães. O idoso quebrou a perna e está há quase um mês à espera de vaga no hospital regional ou outro. O aposentado de 73 anos, Anair Machado Magalhães, quebrou o fêmur no dia 1º de novembro, na zona rural de Patos de Minas, na região de Cabeceira do Chumbo. Desde então, ele está internado em um leito da UPA, esperando por uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias. Ele está acamado, né, desde o primeiro, esperando, diz que é vaga lá na UPA, lá no regional. Mas até hoje não sai. E eu já sei que já passou muita gente na frente dele, que sempre desocupa um leito, vai para o regional. E ele está ainda aqui no hospital. A reportagem da NTV foi acionada por Lucinda, irmão de Anair, que preferiu não aparecer na imagem. Segundo ela, enquanto aguarda pelo encaminhamento, a saúde do irmão foi degradando cada vez mais. Já deu infecção de urina, já deu infecção intestinal, já está com as costas todas feridas, esperando. Lucinda implora para que a vaga da cirurgia saia logo, pois eles não dispõem do valor necessário para realizá-la pela rede particular. Apelo para ter uma rápido, né? Já fui no ministério, já da promotoria lá, porque para pagar uma cirurgia dessa, eles pediram só a cirurgia R$38 mil. Fora o medicamento, essas coisas, sabe? Aqui eles dão, assim, remédio analgésico, né? Para infecção, agora que ele pegou aqui, eles estão dando.
Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas apenas diz que o idoso deve aguardar a liberação de vaga via SUS Fácil. E até que seja feita a transferência, ele receberá a assistência necessária. Um aposentado precisa fazer cirurgia de catarata nos 2 olhos. O problema é a fila de espera no sistema público. Além disso, o dinheiro que ganha não dá para cobrir os custos do procedimento, que custa cerca de R$10 mil. Aos 71 anos de idade, o senhor João Batista disse que não tinha problemas na visão até um acidente do qual foi vítima há cerca de 1 ano. É porque isso foi um acidente, filho, um acidente que aconteceu aqui no Bar Caramuru. Eu vinha de bicicleta, o cara veio por trás e bateu em mim. E eu caí, e ele vazou, não tinha cama para filmar ele. Caí, aí foi chegando um policial, que chamou a SAMU para me levar para o hospital. Isso aí atrapalhou, machuquei as vistas, tudo complicou. Tá ruim, as vistas tá ruim demais, não tô chegando quase nada. Tá difícil, tá ruim até de eu sair. Tá ruim demais. O aposentado hoje sofre as consequências da catarata. A visão embaçada tem causado muita dificuldade no dia a dia dele. Tem o prazo, não pode demorar muito não, senão fica ruim, vai ficando cada vez mais ruim. A solução é cirúrgica e urgente, segundo o seu João Batista. Mas o custo está longe da sua realidade. Ele mora com um filho especial e a renda da família é de apenas um salário mínimo. Eu peço ajuda do povo, sabe? Eu peço ajuda. Falou que eu tenho que operar e aí arrumar um aparelho que não tem ele no Brasil. Então fica caro, né? Fica por 10 mil. E eu não tenho não. O salário mínimo é pouco demais, sabe? Custa dar pra cuidar de casa, né? Eu preciso dessa ajuda. Pois é, quem puder ajudar o senhor João Batista pode encontrá-lo na rua Zé Tonico, número 40, no bairro Coração Eucarístico. Ou entrar em contato com o Edilson, que é amigo do senhor João, pelo número 3822-1077. 3822-1077, repetindo, 3822-1077. Em instantes aqui no News, vamos falar de futebol. O RT apresenta plantel que vai disputar Mineiro de 2022. E homem pede ajuda para encontrar pai biológico em Patos de Minas. O RT segue os preparativos para a disputa do Campeonato Mineiro de 2022. Com a comissão técnica para a campanha divulgada, os jogadores que irão compor a equipe serão apresentados. A diretoria confirma que 20 atletas já foram contratados. A estreia do RT durante o Campeonato Mineiro de 2022 será fora de casa contra a Raposa no dia 26 de janeiro, data que dá início à competição. O clube patense fará 5 partidas em casa. Nós já tínhamos noção que nós faríamos 5 jogos em casa, porque o ano passado nós fizemos 6 jogos em casa, então isso já era tido como certo para nós aqui. Então é uma tabela difícil, não é uma tabela fácil, ficou uma tabela relativamente complicada para o RT, mas em compensação para o torcedor, tem 2 grandes jogos em Patos de Minas, que é contra o Galo e contra o América, hoje que figuram como... Estão entre os 10 times melhores do país. Então, para o torcedor, essa tabela, por ter 2 jogos grandes em Patos, é interessante. O comentarista esportivo Solon Pereira pondera que a distância das viagens que o RT irá disputar é um dos principais aspectos negativos da tabela. A tabela, em princípio, a gente pode dizer que ela foi muito ruim para a União Recreativa dos Trabalhadores, tendo em vista que o RT vai a Pouso Alegre e vai jogar longe. Vai também a Tombos de novo, né? Que o ano passado o RT foram em vários locais longínquos e isso acaba prejudicando um pouco, porque a tabela você joga quarta e joga no domingo. Então, você tem que analisar que o time joga aqui em casa no domingo, sai para jogar na quarta, por exemplo, lá em Tombos. Você joga domingo, segunda-feira você tem que viajar. A tabela foi ruim, joga contra o Cruzeiro, iniciando o Campeonato Mineiro no dia 26, e depois pega os outros 2 clubes mineiros aqui em Patos de Minas, o Atlético numa quarta-feira, que também não é legal, né? Que deveria ser no domingo, e o América no domingo. O clube já confirmou a contratação de 20 jogadores, cujos nomes serão divulgados pela assessoria nos próximos dias. Já na comissão técnica divulgada na última segunda-feira, a União Recreativa dos Trabalhadores decidiu pela renovação do contrato do técnico Wellington Farjado,
que já teve passagem por times como Manaus e Tupi. É um treinador que esteve com a gente esse ano, fez um bom Campeonato Mineiro. Nós terminamos a primeira fase do Campeonato Mineiro na 5ª colocação, depois perdemos uma final da Copa Inconfidência, então ele fez um bom trabalho. O bom trabalho que ele fez esse ano acabou credenciando ele para a gente poder recontratar e continuar com ele para um trabalho, para mais um ano de trabalho na URT. Para Magela, mais importante do que a renovação da comissão técnica do clube ou do elenco é a presença do torcedor dentro dos estádios. A torcida do URT sempre fez muita diferença, tanto é que a URT dentro de casa, quando tem torcida, é um time temido, é um time que não perde para fácil, né? Se a gente buscar isso daí, a gente vê que a URT dentro de casa realmente o torcedor faz a diferença. Então a gente tem o reforço desse maior jogador que a URT sempre teve, que é a torcida. Um Belo Horizontino veio a Patos de Minas em busca de notícias do pai biológico. Preste atenção e veja se você consegue ajudar o Marcos. Marcos proveio de um romance entre Benedito e Antônia há quase 40 anos. O casal se conheceu em Itaipé, interior de Minas Gerais, enquanto Benedito vivia uma relação extraconjugal. Assim que soube da gravidez de Antônia, o parceiro pediu sigilo e, com medo, não assumiu a paternidade. Grávida, Antônia se mudou para Belo Horizonte e veio a óbito durante o parto, depois de diagnosticada com eclâmpsia, doença essa que provoca uma série de convulsões. Marcos Paulo Rodrigues nasceu no dia 10 de agosto e foi adotado pelos vizinhos. E só soube de sua história 6 anos após a morte dos pais adotivos, história que foi contada pela irmã. Eu já suspeitava desde criança que eu não tinha nenhuma semelhança com a família adotiva. E após o falecimento da minha mãe adotiva, aliás, após o falecimento do meu pai adotivo, eu cheguei a conversar com minha mãe negando todas as informações. E quando ela faleceu, eu cheguei, sentei, conversei com a minha irmã, mas a minha madrinha, eles confirmaram que eu era sim adotado. Depois de descobrir a própria história, Marcos começou a buscar pelas origens e há 8 anos conseguiu encontrar a família materna, que norteou sobre o paradeiro do pai. Desde então, Benedito é procurado pelo filho, que descobriu que o pai é natural de Patos de Minas. Olha, o seu pai, ele é de Patos de Minas, mas ele veio trabalhar na cidade de Itaipé. Ele acabou se envolvendo com sua mãe e ele foi embora quando ficou sabendo que ela estava grávida. E ele retornou para Patos de Minas. Marcos tem 38 anos, é agente de bordo, mas está afastado por problemas na visão. Ele relata que o único desejo é poder reencontrar o pai e recuperar o tempo perdido. Hoje estou afastado, pelo INSS porque eu estou tentando uma aposentadoria devido a um problema de visão que eu tenho. Então a única coisa hoje que eu quero é encontrar com meu pai ou com os meus irmãos. Assim como o pai, Marcos compartilha da paixão por viagens e ressalta que Benedito vivia na estrada e ainda trabalhou na Incogel. Quem souber informações sobre o paradeiro de Benedito pode entrar em contato por meio do telefone 34 99947 4515. Porque eu preciso muito encontrar com ele, eu preciso saber quem que ele é, ter esse reencontro, que é o que eu peço de noite. Um dos principais benefícios trabalhistas do país, o 13º salário, teve a primeira parcela paga até esta terça-feira. A segunda parcela pode ser quitada até 20 de dezembro. Saiba se você tem direito ao benefício. Com a primeira parcela do 13º na conta, será que as pessoas já sabem o que farão com o valor? Eu vou viajar, vou para Caldas Novas, com o 13º. Ainda não, colocar as contas em dia, pagar todas as contas e deixar uma reservinha para o ano que vem, né? Vamos ver como será o próximo ano, né? 13º tá aí, o senhor já sabe o que vai fazer com a primeira parte? Não tô sabendo ainda não, viu? Tá um momento difícil para saber o que eu vou fazer ainda, viu? Uma dica é quitar as dívidas e, com o que sobrar, fazer uma reserva para começar bem o próximo ano. Estamos agora no final de ano. Acredito que boa parte da população brasileira está enfrentando um endividamento por perdas familiares, então tem custos de medicamentos, tratamentos médicos, perda de emprego também. Então o ideal seria, nessa primeira parcela, fazer pagamento de dívidas. E após a segunda parcela, havendo a possibilidade,
guardar esse valor para caso surja alguma eventualidade no próximo ano. Segundo a Lei 4.090 de 1962, que criou a gratificação natalina, tem direito ao 13º salário aposentados, pensionistas e quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 15 dias. Trabalhadores em licença maternidade e afastados por doença ou por acidente também recebem o benefício. E o cálculo é proporcional. De 15 a 30 dias trabalhados, considera-se um mês. Ao final do ano, faça o cálculo da seguinte forma. A cada mês trabalhado, você ganha um avo. Então, são 12 avos. Se você trabalha 12 meses, você recebe 12 avos. Se você não trabalhar um mês, você vai receber 12 avos. O cálculo é feito de acordo com o salário do mês de dezembro. Então, você faz o cálculo considerando, se você tem um salário mínimo, você trabalhou 12 meses, você vai receber aquele valor total. Tá? Se não for, você pega o valor do salário, divide por 12 e multiplica pela quantidade de meses que você trabalhou naquele ano. Geralmente, a primeira parcela é maior do que a segunda, porque no mês de dezembro existem os descontos tributários. E o valor do 13º deve ser pago integralmente, podendo ser pago em 2 parcelas ou em parcela única. Neste último caso, o pagamento deve ser feito até 20 de dezembro. Pode haver, sim, um pagamento em parcela única. O que a legislação ela orienta? O 13º salário é uma gratificação natalina, então ele é feito no final do ano. O pagamento pode ser feito no mês de dezembro, mas aí tem que ser informado o funcionário, porque ele precisa estar ciente da situação, que geralmente já fica entre novembro, já fica aguardando o pagamento da primeira parcela. Então, teria que haver, primeiro, informativo para o funcionário de que seria parcela única. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Patos de Minas não terá festa popular de Réveillon e nem de Carnaval. E Codema vai analisar novas denúncias contra a Copasa, agora sobre mau estado de áreas utilizadas para instalação de equipamentos. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Negociata para combater crimes fiscais praticados contra a Receita Federal. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido nesta terça-feira em Coromandel. A polícia não deu detalhes, mas ninguém foi preso. Ao todo, 7 locais foram alvos nos estados de Rondônia e Minas Gerais. As investigações tiveram início em 2018, depois que a Receita Federal instaurou 2 processos administrativos contra um servidor que foi demitido na época. Ele é suspeito de fazer 464 operações ilegais em 2 anos. O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira a ficha de filiação ao Partido Liberal, o PL, né? Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, mas desde novembro de 2019 estava sem partido. Mas, se quiser disputar uma eleição, a filiação é obrigatória. Até o momento, a eventual candidatura do presidente não foi oficializada. Durante a cerimônia, ele destacou que não estava lançando ninguém a cargo nenhum. Destaque para a gente abrir a análise da notícia. Do meu lado, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. A gente começando com essa informação aí de Bolsonaro e PL agora oficial. Pois é, essa mistura de informações que nós temos hoje, essa mistura de acontecimentos que nós temos hoje no Brasil em relação à tomada de posição aí do presidente Bolsonaro de fazer a sua filiação ao PL, nos causa assim um grande ponto de interrogação do que é que está acontecendo na política brasileira. O presidente Bolsonaro tem no seu discurso uma linha de muita ideologia. O que ele se divulga o tempo inteiro é muita ideologia e faz um negócio de política pragmático, né? Ele faz um negócio de interesse com um partido. Primeiro porque o partido não vai rezar na cartilha do Bolsonaro. E o Bolsonaro hoje, ele precisa muito mais do partido do que o partido precisa dele. Então é um negócio de ajeitamento onde ele procura uma plataforma maior para ter uma sustentação na sua candidatura em 2022. PL, PT e PP, né, são os 2 partidos que sustentam hoje muito mais o centrão, né, onde
núcleo da política brasileira no Congresso Nacional, que o Bolsonaro bateu tanto, apesar de ser oriundo lá desse centrão. Mas a verdade é que daqui para frente vão começar a aparecer as arestas que vão precisar ser aparadas pelo Brasil afora, onde o PL tem muitos ajeitamentos, muitos conchavos, muitas coligações, muitos acordos com outros partidos que não rezam na cartilha do Bolsonaro. Em relação ao Congresso Nacional, em relação à Câmara dos Deputados, por exemplo, não terá prejuízo o PL, muito pelo contrário. Saem alguns deputados, em torno de meia dúzia, mas vão agregar em torno de 30, né, com a vinda para o PL, ou com a ida para o PL do presidente Bolsonaro. Verdade é que é um negócio que não tem nada de ideologia. Ideologicamente, não tem como você entender uma atitude dessa, mas há que se entender de que fizeram um negócio para sustentar uma candidatura à presidência da República do presidente já aí no cargo, né? Muito bem, vamos girar o assunto aqui. O CODEMA vai analisar mais uma denúncia contra a Copasa. Imagens mostram o estado preocupante de áreas utilizadas para instalação de equipamentos da companhia. Foi uma denúncia de esgoto sendo jogado nas águas do Rio Paranaíba que levou o representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente até a estação de bombeamento, que fica entre os bairros Laranjeiras e Sorriso 4. A reclamação foi confirmada, mas Ivanildo Zica ficou surpreso também com a situação do terreno utilizado pela Copasa para a implantação dos equipamentos. A situação ali ela é crítica, ela tem sérios problemas com a questão da conservação do solo, com a proteção dos equipamentos comunitários que é público, aquilo que a Copasa fez ali, aquela obra para colocar os interceptores para bombear o esgoto lá para a Copasa lá. Ela não cumpriu nenhuma das regras que foi, quando dá autorização para ela, para aquela questão lá, da licença ambiental, da autorização do CODEMA para usar as áreas de APP. Ali o que as recomendações que nós fazemos lá? Que ela faz a recuperação da área. E que também faça obras na periferia ali, no entorno daquela região ali, para que a água da chuva não chegue lá e provoque aquelas erosões, aquilo que está acontecendo lá. Aquela situação ali é inaceitável, do tamanho que ela é. E ela usa o Rio Paranaíba como a sua fonte principal de renda, é o seu produto inicial, que é a água, ela usa ela ali, ela está de alguma forma acabando, está degradando o rio, está assoreando ele, e ela está ajudando de uma forma bem agressiva e contribuindo para a morte do rio. De acordo com Ivanildo, medidas simples teriam evitado os problemas. Para ele, falta manutenção e o cumprimento de medidas legais. E aquilo ali não é uma obra nova, ela já faz alguns anos que ela fez aquilo ali e não tomou nenhuma providência de fazer aquelas obras de engenharia, igual terraceamento, barraginha, curva de nível, é uma coisa que não é cara e tem um efeito extraordinário para a proteção do solo. Daquela forma que ela fez ali, ela simplesmente fez e não tem nada a ver. Ela furou tão fundo ali já que já está afetando o equipamento dela lá, a tubulação lá. Isso o que ocorre? Que ele faz uma vossoroca, ele fica suspenso, com o peso e a pressão que tem lá, ela vai romper e o esgoto vai de novo para dentro do rio. É manutenção. A Copasa não faz manutenção das suas obras, não tem nenhum sentido dela usar o município para aferir o lucro dela e não ter um mínimo de proteção. Aquilo ali é um descaso, é uma irresponsabilidade e é um crime ambiental. O assunto será tratado na próxima reunião do CODEMA e as medidas serão tomadas para tentar minimizar os efeitos do mau uso da área para o meio ambiente.
Olha, o CODEMA já foi feito, aquelas imagens já chegou até o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ele é bem criterioso, vamos voltar lá essa semana ainda, vamos levar algumas pessoas que têm um conhecimento técnico, fazer um estudo melhor daquela situação ali, vamos levar para dentro da reunião do Conselho, a última reunião do Conselho, que é na segunda, quarta-feira do domingo, passando a semana agora na outra, na quarta-feira, aí nós vamos fazer um laudo bem específico e vamos encaminhar para a Polícia de Meio Ambiente e também para o município, para que ele tome as medidas necessárias que faz ali, que seja a multa e a exigência de um projeto de recuperação daquela área e que ele comece de imediato para que isso não venha acontecer uma tragédia ali naquele local ali, desse tipo de crime. Geralmente a Polícia Ambiental faz a parte dele, que é as vistorias, aquela questão toda, confecciona um boletim de ocorrência, envia tanto para a Polícia Civil para continuar as investigações, quanto para o Ministério Público de Meio Ambiente. Lá eles vão analisar se cabe alguma ação, se tem alguma medida a mais a ser tomada. Pois é, a Copasa informa que as intervenções realizadas nas proximidades do Rio Paranaíba, em Patos de Minas, foram executadas em conformidade com os licenciamentos ambientais obtidos à época. Meu caro Gui Boaventura, para aí o seu comentário. Pois é, eu fico estarrecido com as etapas da história, os capítulos dessa novela entre a Copasa e o município de Patos de Minas, e aí vi de outros municípios do Brasil, do estado de Minas Gerais. Uma falta de respeito absoluta, uma falta de respeito total. Hoje eu falei com o Ivanildo Zica, aqui no programa, entrevistando, ele disse, olha, a Copasa é perfeita no papel. Tudo que você procura, ela tem uma resposta. Mas aí eu quero saber onde estão as instituições que devem tomar uma providência contra a Copasa. Por muitos anos e durante muitos anos, ou já há alguns anos, que essa questão de liberação ambiental, de fiscalização ambiental, é o terror, principalmente dos produtores rurais no Brasil. Qual que é a diferença da atitude de um produtor rural com a atitude da Copasa? Ela pode, porque é uma instituição que tem a chancela do Estado, que tem a participação, que tem cotas, o Estado é majoritário nas suas cotas, por isso ela pode fazer o que quiser e não é punida, não passa por cima de tudo e vai embora. Hoje o Ivanildo me confidenciou a respeito das multas que já foram aplicadas e das fiscalizações que foram feitas, e eu pedi ele para trazer isso aqui para a gente divulgar, para mostrar para o telespectador que esses órgãos estão realmente funcionando, porque até agora, prático, nenhum resultado. Prática, nenhuma solução em relação a esses capítulos negros que nós temos aí nessa novela entre o município de Patos de Minas e a Copasa. Não imagino que se acabe tão cedo, porque nós não temos quem tome uma posição, eles ficam à mercê da fiscalização, jogam o esgoto no rio, essa denúncia de assoreamento, né, por causa de uma estação de transição que não funciona bem, e aí pronto, a gente vai ficando só olhando isso, comentando, e às vezes pedindo providência, e às vezes solicitando. Me parece que hoje eu até quero solicitar o boletim de ocorrência amanhã, porque parece que tem um boletim de ocorrência aí da Polícia Ambiental. E como está agindo a Polícia Ambiental nesse setor aí? Eu falei ontem aqui, vou voltar a repetir, né? Se de um produtor, por exemplo, que tem uma granja e deixar aquela piscina de contenção do esgoto dessa granja, deixá-la, por exemplo, transbordar e chegar num veio d'água, por menor que ele seja, e for denunciado. É tanta multa que ele quebra.
E a Copasa... Nada, né? Nada. O Gui, o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais emitiu uma nota em apoio à Federação Médica Brasileira para que não ocorram festas como Réveillon e Carnaval para as entidades, né? A nota diz o seguinte: não é hora de relaxar, visto o que tem acontecido em países da Europa com a quarta onda da Covid-19. Além disso, tem a chegada da variante Omicron e o relaxamento de medidas. Entretanto, o sindicato ressalta que os cuidados devem continuar, bem como ampliar o reforço da vacinação. Também sobre esse assunto, né, várias prefeituras pelo país proibiram a realização de festas populares de Réveillon. Patos de Minas também vai continuar sem a festa da virada e o carnaval. O anúncio foi feito pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão em rede social nesta terça-feira. A prefeitura não vai fazer festa pública de Ano Novo e nem de Carnaval. Eventos privados podem acontecer dependendo das orientações do Minas Consciente, vamos ver como vai estar, mas a prefeitura não vai promover nenhum tipo de festa. Eventos esses que já não vinham sendo realizados mesmo antes da pandemia, né? Vamos deixar claro isso. Então, não, é só anunciar que não muda nada em Patos de Minas em relação a Réveillon e a Carnaval. A prefeitura continua não fazendo absolutamente nada. Agora, o detalhe é o seguinte, em relação a essa variante da Omicron, do coronavírus, ela tem dois dados aqui que são importantes, que eu tenho aqui. Um deles é que nós temos já 2 casos confirmados no Brasil, né? Exames confirmam os primeiros 2 casos da variante da Omicron no Brasil. Se nós já temos 2, não é difícil de entender que ela já está aqui por algum tempo, né? A outra coisa é o seguinte, ela chegou na Holanda antes mesmo de ser divulgado o aparecimento dessa variante lá no sul, nos países do sul africano. Então, tem uma outra informação, é de que essa variante já está no Brasil desde os meados do mês passado. Aliás, dos meados desse mês que termina hoje, né? Já com casos confirmados. Então, olha, a gente não sabe, alguns especialistas estão dizendo, olha, não precisamos entrar em pânico. Também acho que a gente não precisa entrar em pânico, mesmo porque não se sabe ainda absolutamente nada sobre essa variante. Qual que é a consequência dela? Ela transmite mais? Bom, isso já está pouco provado, ou pelo menos, se não está cientificamente comprovado, está cientificamente observado. E esse é o destaque da comunidade internacional, da comunidade científica internacional. A Organização Mundial de Saúde se posicionou dessa maneira. Não se sabe a respeito da letalidade dessa variante. E olha, há uma outra preocupação, é porque se apareceu essa variante tão rápido como apareceu depois da variante Delta, já apareceram outras que são menos importantes e já apareceram no mundo, né, essas outras variantes, e agora aparece uma mais importante com tão pouco tempo assim, depois do aparecimento da variante Delta. Esse vírus pode chegar a qualquer hora com uma outra variante, né? Mesmo porque a gente sabe que esses países, principalmente os países mais pobres, alguns países da América do Sul, a América Central, os países da África do Sul, né, alguns outros países ao redor ali da Oceania, países que são mais densos populacionalmente falando e com menos dinheiro para comprar vacina, ficam aí à espera de doação de vacina do mundo. E as potências não estão nem vacinando completamente, nem sendo competente para vacinar a sua população, como é o caso dos Estados Unidos, né? E também nem fazem essa doação, porque é responsabilidade, sim, das grandes potências, né, esses países que não têm dinheiro para comprar virtuosamente a vacina contra o coronavírus.
contra a Covid-19. Então, eles precisam ser ajudados, porque ajudando esses países com essa vacina, vão estar se protegendo de outras cepas, de outras variáveis desse vírus aí, que é uma complicação que a gente ainda não conseguiu resolver. No Brasil nós estamos com uma vacinação bastante adiantada, mas ainda tem gente, e ainda tem muita gente descoberta dessa proteção. Então é preciso estar de olho aberto e acompanhar o que é que acontece na comunidade internacional de saúde. Muito bem. Vamos fazer uma parada aqui. A seguir, nesta edição ainda, a gente fala da diminuição dos primeiros casos de atendimentos e que, com isso, voltam para as unidades de saúde e também para a UPA em Patos de Minas os rastreios e também os diagnósticos da Covid-19. Em ação rotineira de revista na penitenciária de Carmo do Paranaíba, policiais penais encontraram 11 chuchos em celas de um dos pavilhões e também uma munição específica para o tiro esportivo escondida dentro da canalização do esgoto da penitenciária. Os materiais encontrados foram encaminhados para a Polícia Civil. A direção da unidade instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente este fato aí. A gente vai continuar acompanhando, né? Vamos continuar falando de saúde no boletim epidemiológico dessa terça-feira, que vai estar aí na tela, comparativo ao de ontem. Apenas um novo caso da Covid-19 foi confirmado em Patos de Minas. São 13 casos ativos e não há nenhum patense internado, segundo a Prefeitura. E esses dois boletins mostrando também que já chegamos aí a mais de 30 dias sem registros novos de óbitos, uma vez que permanece essa numeração de 551, né, vidas perdidas para a Covid-19. O último foi em 27 de outubro, o último registro feito pela Prefeitura com relação a óbitos. A gente olha também a ocupação hospitalar, né, segue aí baixa, com 2 pessoas internadas, uma em leito de UTI e outra em UTI. Como não temos patenses internados, como disse o primeiro boletim, entendemos que são aí pessoas de outros municípios que estão recebendo os atendimentos médicos da Covid-19 em Patos de Minas. Seguindo nessa mesma vertente, a UPA de Patos de Minas voltará a atender pacientes suspeitos da Covid-19 a partir desta quarta-feira. As unidades de saúde também farão esses atendimentos. O pronto atendimento dos casos de Covid-19, que antes era realizado na Santa Casa, passará nesta quarta-feira a ser feito na UPA e nas unidades de saúde da família. De acordo com a diretora técnica da UPA, Sara Tatiana, os pacientes deverão se atentar aos sintomas para saber qual unidade procurar. Então, a partir do dia 1º de dezembro, o pronto-socorro de Covid, que era na Santa Casa, vai ser fechado e esse atendimento de sintomáticos respiratórios passará a ser feito na UPA e nas unidades de saúde, né? Então, a população não vai mais se direcionar à Santa Casa, vai se direcionar à UPA. Aquele paciente que está com dor no peito, está com falta de ar, mal-estar, tontura, não está passando bem mesmo, né? Fraqueza, ele vai para a UPA. Agora o paciente, eu estou com dor de garganta, eu estou com dor de cabeça, eu estou com febre, mas eu estou bem? Isso é unidade de saúde. Quanto ao fluxo na unidade de pronto atendimento, o paciente comunicará na recepção os sintomas da doença e será encaminhado para uma sala separada. Ele vai comunicar à recepção, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Ele vai ser levado a uma sala de espera diferente da habitual, caso ele esteja com sintomas respiratórios. Pessoas que tiverem esses sintomas respiratórios, gripais, ficarão numa sala de espera separadas, serão testadas primeiramente com antígeno, né? O resultado der negativo vai ser triado e vai ser atendida pelos generalistas. Se a pessoa ela for testada e der positiva, ela vai ser levada a uma outra sala em que o médico atenderá ela em uma sala diferente. E aí ele tomará conduta perante ao quadro dela, se é um quadro que precisa de internação ou se é algo só que tem que ser acompanhado ambulatorialmente, e aí ele vai definir a conduta. E os casos de internações, suspeitos ou positivos, serão encaminhados para a Santa Casa, ficando então com portas abertas na UPA e nas unidades de saúde e atendimento. Lá em fevereiro nós tínhamos uma estrutura
lá na UPA, que foi levada para o hospital de campanha, não é isso? E aí passaram esses atendimentos a serem realizados lá. Agora nós temos aí a volta dos atendimentos Covid para a UPA. Mas aí tem uma situação, olha, até então, pelo menos não tinha se divulgado nada, pelo menos até o final da tarde, com relação a essa mudança que já é a partir de amanhã, esse retorno para a UPA. Eu preciso falar muito sobre isso, ou pode ser sucinto? Fique tranquilo, fique à vontade para falar. Coitado do povo de Patos de Minas. Absurdo um negócio desse, sabe? Sem aviso, sem nada. O povo que precisa da UPA, o povo que precisa do atendimento público de saúde é o povo menos aquinhoado, né? Então, vamos levando, empurrando com a barriga. Coitado do povo de Patos. Gui, com essa a gente encerra a nossa análise. Amanhã você vai estar aqui com a gente ou você está de folga amanhã? Posso estar com você. Pode vir também, né? Sem problema nenhum. Estou aqui parceiro sempre. Da primeira hora é assim. Obrigado, Gui. Obrigado, boa noite a você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos e até amanhã.